Bom dia a todos. Bom dia a você que está participando aqui pelo Zoom. Seja muito bem-vindo. Meu recadinho para os que nos acompanham pelo Zoom é que sempre mantenha seu microfone fechado. Muito bem-vindos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Seja muito bem-vindo, aproveite e compartilhe esse link com alguém. Se você tem algum pedido de oração, se você tem algum agradecimento, deixe aqui nos nossos comentários que nós estaremos orando por você. Nesse momento, eu convido a todos para juntos iniciarmos o nosso culto louvando, cantando ao nome de nosso Deus. Vamos todos juntos louvar e agradecer a Deus pelas diversas bênçãos que Ele tem nos concedido, para que depois possamos iniciar com a oração. Nós almejamos outro lar, novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Novo dia surgirá, quando Jesus aqui voltar, todo o canto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor, finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos, então, cantar um outro hino, que é um hino especial dos pedidos e dos agradecimentos. Você que está entrando agora aqui pelo Facebook, eu vou colocar um hino agora para nós cantarmos e meditarmos na letra. E, enquanto isso, eu te convido a compartilhar conosco, se você tem algum pedido especial, se você tem algum agradecimento, um testemunho. Esse é um momento que você pode compartilhar conosco, se você tem algum pedido. Aos nossos amigos do Zoom, você também pode estar deixando o seu pedido, seu agradecimento, seu testemunho aqui pelo chat,
que nós também estaremos acompanhando. Logo depois do hino, nós estaremos lendo esses pedidos e depois nós iremos orar. Então, vamos mais uma vez louvar o nosso Deus. Meu barco navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento te vão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai ter-me ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai ter-me ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar o mar onde a âncora está, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que o mar me salvou.
Bem, nesse momento agora, eu convido o irmão David. Ele irá fazer a leitura dos pedidos, dos agradecimentos. Enquanto ele está lendo e você ainda tiver algum pedido, algum testemunho para dar, pode estar colocando aqui nos nossos comentários. E logo mais o irmão Paulo, ele irá orar pelos pedidos e pelos agradecimentos. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Bom dia, Lívia, bom dia aos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Amém por isso. Nesse momento eu quero aqui passar alguns pedidos que já compartilharam aqui. A Emilene, a esposa do Ricardo, colocou aqui o seguinte: para nós orarmos pelo Marcelo, pela família do Marcelo, da igreja Parque Santa Madalena, que ele acabou de falecer por Covid, que nós possamos orar por essas famílias para que Deus possa confortá-los. É muito triste as notícias. Também tem a nossa irmã Laudian Lucena. Ela pede oração pela sua família e também faz 8 meses que o seu INSS foi suspenso. Ela luta por um câncer e ela precisa de ajuda. Laudian, nós vamos estar orando por você, vamos apresentar esses pedidos, tá bom? Em nome de Jesus. Confia no Senhor Jesus Cristo, nas orações, Deus vai fazer o melhor por você, temos toda a certeza. Também temos aqui Ovani Solteiro, ela concede aqui bom dia para todos nós e pede oração pelo seu filho João Paulo, da Bahia, que está desviado do caminho do Senhor. E nós vamos estar orando também, viu, Ovani? Vamos estar orando para que Deus possa tocar no coração do João e trazê-lo, ele de volta para cá, para a casa do Senhor Jesus. Também a nossa irmã Vera Lúcia agradece a Deus por todas as bênçãos e ela pede que continuemos em oração pela Angélica, a Shirley, que estão com Covid. E também ela pede por Jean e Yasmin, para Deus protegê-los. E também pela conversão deles. E ela pede também que ore por todos os enfermos que estão entubados. Vamos estar orando sim, minha irmã. É muito oportuno o seu pedido aqui, viu, querida? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Temos aqui também a Maria Ignez, que nos concede um dia abençoado, e ela pede oração por sua prima Leda, que está há 30 dias entubada. Maria, vamos estar orando também pela Leda, para que Deus possa restaurar a sua saúde. Nossa irmã Rosângela Matos agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas e que o Senhor nos fortaleça cada dia na fé e derrame seu Santo Espírito em nossas vidas e continuemos em oração por todos os enfermos. Amém, minha querida irmã Rosângela, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cristiane Lopes, lá de Portugal, também agradece a Deus. E aqui o nosso Deus tem nos sustentado cada vez mais. E é verdade, viu, Cris? É verdade. E ela pede oração pela sua mãe, que não está muito bem de saúde. Vamos estar orando, viu, Cris? Obrigado por você estar aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E José Aécio Alves, ele também pede oração pelo seu tio João e toda a sua família adventista. Né? Maria Souza tem muito a agradecer a Deus por suas bênçãos e milagres, pela saúde de sua família e vizinhos. Amém, minha querida irmã, amém, louvado seja Deus por isso. Maria Jardim pede oração pelas suas filhas, Gleice e Aldenice, seu marido, Aldenir, para aceitar Jesus na vida deles, pelos seus netinhos, né, Glenda e Davi, seus irmãos e sobrinhos.
Vamos estar orando, viu, Maria? Vamos estar orando pela sua família, sim, com certeza, tá? E o Nete Cunha, ela pede que nós oremos pelo Oswaldo, que ele aceite o Senhor Jesus. E o Nete, vamos estar orando sim também, viu? Obrigado por você estar aqui conosco. Eusiane Souza, ela está alegre, né? E pede oração pela sua família também, né? Vamos estar orando, viu, minha querida irmã, por toda a sua família, pode ter certeza disso. E obrigado pela sua companhia aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Lívia, né? Agradece a Deus pela vida, pela proteção, né? Concedida a ela e sua família. E tempos de pandemia, ela pede oração pelo Adevair, que continua internado em estado grave. Pede oração pelas famílias da nossa igreja que tem alguns doentes ou estão entubados. Com certeza, viu, Lívia? Vamos estar, sim, orando por essas pessoas também, né? E também Eliane Ribeiro, ela nos dá um bom dia e ela pede oração pelo seu lar e por seu irmão Daniel, que está com Covid. Verdade, viu, Eliane? Vamos estar orando sim, viu, Eliane? Pelo Daniel, né? Pela situação da sua vida, que só Deus sabe, e nós vamos estar em oração por você e sua família, viu? A Soraya Paiva pede oração pelos seus filhos, familiares, que estão desviados do caminho do Senhor. Vamos estar orando, viu, Soraya? Em nome de Jesus. Valdecer Oliveira pede oração e a Conceição dos meus e perdão, ela pede oração pela sua família, pelos seus filhos, principalmente pelo William, né? Vamos estar orando, viu, minha querida irmã, tá? Vamos estar orando sim. Rosimar Domingos, ela nos concede um bom dia e ela pede oração pela sua família. Maria Ignez agradece a Deus pela proteção e cuidado da sua família e pede oração pela salvação do nosso Brasil. Amém, minha querida irmã. Vamos estar orando. Francisca Gomes pede oração pelo seu filho e sua família e principalmente pelo Espírito Santo em nossas vidas. Amém, Francisca. Maria Eulalia Souza pede oração pela Raquel, que está com Covid. Vamos estar orando, viu, Maria? Vamos estar orando sim, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E Luziane, né? Ela nos concede bom dia e também pede oração pelos seus primos, que Deus liberte eles das drogas. Vamos estar orando sim também, viu, minha irmã? Né? Gildete Silva pede oração para Geolito e sua família, para também o seu esposo. Nesse momento, vamos estar orando, sim, por esses pedidos. Temos só mais 2 aqui. Peço oração por minha família, que é a Gessé Diversão. Ela pede oração por sua família e pelo seus pais, perdão, né? E Jucília também pede oração pela sua família e por todos. Amém. Vamos estar apresentando esses pedidos, né, a todos, e vamos estar em oração constantemente no decorrer do dia e dessa semana também. Amém? Esses foram os pedidos de hoje, por enquanto. Muito bem. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, os nomes que o David leu, eu tenho certeza que esses nomes já estão diante do trono do Senhor. Nós cremos assim. Eu creio que os pedidos também que eles fizeram estão lá. Nesse momento, nós vamos inclinar nossa cabeça e vamos elevar a Deus nossa oração em pensamento, querendo que Deus supra as necessidades de todas essas pessoas e a cada um de nós. Oremos. Pai querido, diante do teu altar, agora nessa primeira hora da manhã,
sabemos que o Senhor está atento, o ouvido está aberto e a tua mão não está encolhida, para que o Senhor ouça os pedidos, os clamores dos teus filhos. Nós somos tão pequenos diante do Senhor, mas nos tornamos grandes quando o Senhor nos aceita como filhos e derrama sobre nós as bênçãos que tanto o Senhor promete. Todos que estão aqui, Pai, nesses pedidos, eles estão com o coração contrito, assim como todos nós estamos para receber uma bênção do Senhor, uma bênção sem medida. Portanto, eu entrego nas tuas mãos todas essas pessoas que o David leu, e o Senhor já conhecia de antemão, muito antes. O Senhor já conhecia as necessidades de todos eles. Eles estão esperando, Pai, que o Senhor coloque a mão sobre todos esses pedidos que eles têm, e o Senhor os atenda. Eles querem que o Senhor os atenda, Pai, porque eles confiam no Senhor. Caso contrário, não estariam aqui conosco. Te peço então, Pai, que a tua misericórdia, primeiramente, possa ser derramada sobre eles, o Senhor perdoe os pecados deles, para que o Senhor possa aceitar esses pedidos e também os agradecimentos. São pedidos principalmente sobre saúde, Pai. Devido a essa pandemia, muitos irmãos nossos, filhos teus, estão acamados, alguns até entubados, Pai. Nós sabemos o risco que é uma pessoa entubada. Portanto, que o Senhor os traga de volta à vida, com saúde. Todas essas pessoas que estão internadas com essa doença terrível, que nós sabemos que o inimigo está por trás de tudo isso, devido às consequências do pecado. Por favor, Senhor, perdoe os pecados dessas pessoas e dê a ela, Pai, um alento, uma tranquilidade. Conforte o coração de todas essas pessoas que perderam seus entes queridos e aqueles que têm os seus amigos, parentes, irmãos internados. O teu perdão, a tua graça alcance a cada um deles. Te peço que o Senhor abençoe também esta programação que se inicia agora, que o teu Espírito Santo esteja sobre todos aqueles, Pai, que irão, nesse momento, falar da tua palavra e nos trazer uma palavra de salvação. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Bom dia a todos. Agradeço a Deus pela sua presença nesse mais um culto que estamos fazendo aí nesses dias difíceis que vivemos, né? Nós temos aí desde terça-feira buscado a Deus nas primeiras horas da manhã e vamos fazer isso até domingo. Ou seja, temos tido culto pela manhã e pela noite com o pastor Sidney. Eu já faço convite para a noite às 19h30, você estar entrando na nossa página do Facebook para acompanhar a programação. E a cada dia nós temos tido um pastor convidado conosco. Na terça-feira foi o pastor Moacir Biavati, onde nós estivemos com o pastor Caio César, e hoje está conosco o pastor Samuel Camilo. Ele bondosamente atendeu o convite de estar aqui conosco. Ele participa de um grupo que eu faço parte, Homens de Oração, criado pelo pastor Wilson Guimarães, distrital da Penha. E eu fiz o convite a ele, ele bondosamente aceitou. Ele é irmão do nosso irmão Marcos Camilo, que é responsável pelo evangelismo do Roupão da Fé. Eu conheci o pai do pastor Samuel há uns anos atrás. Eu fiz uma semana de oração na igreja, que ele era um dos fundadores, um homem de Deus, que hoje descansa no Senhor. E hoje nós teremos o prazer de ouvir o pastor Samuel. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Pastor, ele atua hoje na Associação Paulistana. Eu não sei o distrito que ele se encontra, ele vai fazer a sua apresentação aí. Que Deus te abençoe, querido, e obrigado por estar conosco.
Muito bom dia. É um grande prazer poder estar junto com os irmãos e, ao mesmo tempo, poder compartilhar a palavra de Deus nessa madrugada. Esse é um tempo em que precisamos realmente, mais do que nunca, buscar a presença manifesta do Senhor. E eu louvo a Deus porque você escolheu fazer parte desse movimento. Louvado seja o nome de Deus. Bom, nesse momento eu estou pastoreando algumas igrejas no distrito de Santo Amaro, que é o distrito mais antigo da cidade de São Paulo. A primeira igreja que foi fundada dentro da cidade de São Paulo, que é a Igreja de Santo Amaro. Nos últimos anos, o Senhor Deus me deu a oportunidade de poder passar por alguns lugares. Trabalhamos durante 5 anos como missionários em Portugal. Depois fomos para o Rio Grande do Sul. Lá trabalhamos também com os departamentos de evangelismo, Ministério Jovem. E por causa, como o irmão mencionou, por causa da doença do meu pai, há 4 anos, nós pedimos uma transferência para cá, para São Paulo, para poder estar cuidando dele. E agora, nós acabamos de fazer aí 1 ano desde que perdemos o nosso pai, que ele descansa no Senhor Deus. Bom, mas sem mais delongas, eu gostaria de ler um texto da Bíblia junto com vocês para podermos refletir um pouquinho sobre ele. O texto de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1. É uma parábola bem conhecida, é bem verdade que tem muitas pessoas que têm tido dificuldade de poder conseguir extrair desse texto a beleza que ele tem para nós, mas eu gostaria de desafiá-lo nesse momento a ler junto comigo. Para essa leitura, eu estou usando uma versão mais atualizada da Bíblia, nova versão transformadora da Bíblia. Mas independente da versão que você estiver usando, o sentido será o mesmo. O texto diz assim, Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. E Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus. Desculpa, deixa eu de novo, versículo 4. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me importunando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Só até aqui. Eu gostaria de convidá-lo para que você possa fechar os olhos. Vamos pedir a Deus para que fale conosco através desse texto. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque através dela nós podemos ouvir a tua voz e entender a tua vontade. O Senhor nos reuniu, Pai, nessa manhã, antes dos nossos afazeres do dia a dia, para podermos compreender aquilo que é a tua vontade para nós. Então fala conosco agora, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto é um dos textos mais mal compreendidos que eu já tive a possibilidade de poder estudar. Antes de poder falar sobre o texto especificamente, me deixa falar com você um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho da oração. Não tem nenhum dos 4 evangelhos que trabalhe tanto o tema da oração como o Evangelho de Lucas. Isso exatamente porque cada um dos 4 evangelhos tem um propósito específico. Foi escrito com um propósito. Você tem, por exemplo, o Evangelho de Mateus, foi escrito por Mateus, o discípulo de Jesus, o apóstolo do Senhor, com um propósito. Ele queria provar que Jesus Cristo era o Messias e que as profecias do Antigo Testamento se cumpriam nele. Marcos, por sua vez, foi escrito pelo jovem João Marcos, provavelmente sobrinho de Barnabé, parceiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, um indivíduo que escreveu baseado naquilo que ouviu do apóstolo Pedro. O Evangelho de Marcos é considerado o evangelho mais antigo, mas de maneira mais justa, poderia ser mais conhecido o Evangelho de Pedro do que o Evangelho de Marcos, porque Marcos escreveu baseado no que ouviu de Pedro. O propósito desse evangelho
é mostrar, ele está escrevendo por um público maioritariamente de romanos, que não estavam muito preocupados com ensinamentos, eles se preocupavam bastante em tentar compreender o que é que uma pessoa tinha conseguido fazer na vida, que tipo de conquistas ele tinha. Então ele mostra Jesus entrando dentro desse mundo que estava dominado pelas forças do mal, e ele está vencendo, ele está conquistando, assim como o Império Romano na altura estava expandindo suas fronteiras e conquistando o território no mundo. O Evangelho de João foi o último a ser escrito, e foi escrito para poder provar que Jesus Cristo era Deus. Essa é a grande razão pela qual ele foi escrito, tanto que ele começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez. E lá no finalzinho, já lá no capítulo 20 e capítulo 21, ele vai dizer, olha, eu escrevi essas coisas para poder mostrar a vocês que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo que ele é o Filho de Deus, vocês tenham a vida eterna. E aí vem o Evangelho de Lucas, que tem uma peculiaridade. Lucas é o único autor não judeu da Bíblia, é o único autor gentil. Ele provavelmente nasceu em Antioquia da Síria, era médico. Lucas ele era discípulo do apóstolo Paulo, com certeza um dos mais próximos do apóstolo Paulo, e dentro do seu evangelho ele vai diluir aquilo que é a própria teologia de Paulo. Uma curiosidade a respeito do Evangelho de Lucas é que Lucas teria escrito quando o apóstolo Paulo esteve preso na sua primeira viagem missionária, ou na sua primeira prisão, aliás, quando ele foi preso em Jerusalém. Ele passou 2 anos em prisão domiciliar ali na região de Cesareia Marítima. E nesse período, Lucas, como estava muito próximo dos lugares aonde Jesus andou, Lucas deve ter conversado com testemunhas oculares a respeito do que Jesus fez. Eu quase consigo imaginar Jesus chamando, ou Lucas chamando algumas pessoas, como por exemplo a mãe de Jesus, e perguntando, Dona Maria, vem cá, conta para mim como é que foi aquele dia lá que o anjo apareceu para a senhora, como é que foi aquele negócio, como é que a senhora soube que ia ser mãe do Filho de Deus? E ele vai ouvir essas testemunhas e vai escrever baseado na pesquisa que ele fez. Mas ele tem aqui algo que muitas pessoas acabam deixando de compreender. Lucas vai escrever com um propósito, ele quer provar que Jesus é o segundo Adão. Lembra que lá na carta aos Romanos, Paulo vai trabalhar muito fortemente a ideia de que através do primeiro Adão veio a morte, a destruição, mas o segundo Adão trouxe vitória, trouxe restauração. Lucas ele está pegando essa mesma ideia para poder colocar, para apresentar Jesus. É tanto que na sua genealogia ele vai levar Jesus não até Davi ou até Abraão, como vai fazer Mateus, mas ele vai levar Jesus até Adão. Qual é o propósito dele? Ele não está tão preocupado em mostrar que Jesus é Deus. Não, ele está preocupado em mostrar que Jesus é o segundo Adão. Ele é o representante da humanidade. É tanto que ele vai mostrar cada uma das vitórias que Cristo teve sobre as forças do mal como resposta à união que Cristo tinha com o Espírito Santo de Deus. É o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo e é o evangelho que mais fala sobre a oração. Eu te desafio a fazer uma coisa com o Evangelho de Lucas. Leia o Evangelho de Lucas todo e tenta dar uma olhada quantas vezes esse Evangelho vai falar sobre oração. Por exemplo, só para você poder ter aqui uma noção, tá bem? Lucas vai começar, por exemplo, contando a história de João Batista. Mas ele vai colocar o nascimento de João Batista como resposta à oração. Ele vai dizer, tinha lá um sacerdote nas montanhas de Judá, o nome dele era Zacarias. E esse Zacarias era um homem de oração, a sua esposa Isabel também era, e ele estava orando a Deus lá na hora de queimar o incenso dentro do templo, que era a hora em que todo mundo estava do lado de fora em oração, e o anjo Gabriel apareceu e disse, suas orações foram ouvidas. Ele vai mostrar o nascimento de João Batista como resposta à oração. É ele quem vai mostrar, por exemplo, que Jesus, o tempo inteiro ele orava. Quando Jesus é batizado, ele vai apresentar Jesus ainda na água orando. E então o céu se abre, o Espírito vem sobre ele. É ele quem vai mostrar, por exemplo, Jesus antes de escolher os 12 apóstolos orando. É ele que vai mostrar que Jesus vai para o deserto para poder orar e jejuar. O tempo todo no Evangelho de Lucas você vai encontrar oração. Eu vou te desafiar a fazer uma coisa. Leia o Evangelho de Lucas sob a perspectiva da oração e você vai tomar um bom susto, um daqueles sustos bons. O Lucas é o Evangelho da oração.
Eu não tenho tempo para poder falar só sobre o Evangelho de Lucas. Se eu fosse falar sobre o Evangelho de Lucas, na perspectiva da oração, você ia levar um susto comigo aqui, que eu ia mostrar para você que em todos os capítulos de Lucas, você encontra uma alusão à oração, direta ou indiretamente falando, porque ele é o Evangelho da oração. Ele mostra que Jesus foi um homem de poder, ele foi o segundo Adão, e ele venceu porque ele usou a oração como ferramenta básica. Mas aqui o capítulo 18 é uma continuação do capítulo 17. E a gente não tem aqui a possibilidade de poder entender o capítulo 18 sem dar uma olhada no capítulo 17. Quer ver? Acompanha aí o texto, a gente não vai ler, mas eu queria só que você acompanhasse, porque essa parábola que Jesus contou da viúva e do juiz injusto, ela está respondendo uma pergunta que foi feita lá no capítulo 17, verso 20. Olha só, certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Os fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele: quando é que vai vir o reino de Deus? Você fica falando do reino de Deus, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Quando é que ele vai vir que a gente não viu nada? Aí Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: sabe por que vocês não viram nada? Aí ele vai continuar, olha lá. E Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. E ele vai dizer para os fariseus: vocês ainda não viram o reino de Deus, porque vocês não estão ligados a Deus. Se estivessem ligados a Deus, vocês já teriam visto o reino de Deus chegar. E então ele vai falar aqui sobre a proximidade dos dias do retorno de Jesus. Ele vai falar aqui sobre algumas pessoas que vão estar mencionando: olha, o reino de Deus está aqui, ou está acolá, e Lucas vai dizer: não sigam essas pessoas, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Aí ele vai trabalhar aqui uma série de fatores, ele vai comparar os dias anteriores ao retorno de Jesus aos dias de Noé e aos dias de Ló. Ele vai mencionar que as pessoas estarão mais preocupadas em comprar, vender, casar, dar-se em casamento. Ele vai trabalhar aqui a ideia de que alguns sinais estarão acontecendo exatamente antes de Jesus voltar, e que quando Jesus chegar, um será levado, outro será deixado. Por quê? Porque as pessoas estarão se preparando ou não para a vinda de Jesus. E aí o versículo 37 vai dizer assim: Senhor, onde isso acontecerá? Alguém pergunta aos seus discípulos. E Jesus responde: aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E aí Jesus vai contar algumas parábolas. Parábolas que vão mostrar a importância do processo de preparação para a chegada de Cristo Jesus. E a primeira que ele conta é a parábola da viúva persistente, que parece que não tem nada a ver com a questão do retorno de Cristo Jesus, mas que tem tudo a ver. Lucas vai unir a ideia da oração com a preparação para o retorno de Cristo Jesus. Aí ele vai contar aqui uma parábola. Ele vai dizer que havia uma mulher que tinha uma causa. A gente precisa compreender isso aqui, tá legal? Primeiro, ele está pegando o caso mais drástico que existe. Essa mulher, ela perdeu absolutamente tudo. Numa cultura como a cultura do primeiro século, onde uma mulher não tinha a possibilidade de sobreviver sem a presença de um homem, uma mulher que, por exemplo, ficasse viúva e cujo filho tivesse morrido, ela dependeria de um parente homem próximo, como seu resgatador ou como seu remidor, para poder conseguir trazer de volta para si a herança da própria família. Ela precisava de um homem para poder receber a herança. Ela não tinha a possibilidade de poder receber essa herança. Ela precisava de um homem que fosse parente próximo. Muito provavelmente o que terá acontecido aqui nessa situação, que é o pano de fundo que Jesus está usando para contar essa parábola, é que essa mulher provavelmente ela tinha perdido o marido, não tinha nenhum filho, ou o filho tinha morrido também, em alguma situação como essa. O fato é que ela está desamparada. Sobrou para ela mendicância. Não sobrou mais nada para ela a não ser a mendicância. Ela está mendigando para poder sobreviver. Mas tem uma pessoa, só uma, que pode resolver o problema dela. Só uma pessoa, que é um juiz. O juiz, ele tinha o poder de conseguir revogar a sua situação, de julgar o seu caso e de, já que provavelmente aqui o seu remidor, o seu resgatador, provavelmente ser alguém que estava roubando a sua herança, ok? Esse juiz teria a possibilidade de conseguir reverter esse quadro e devolver para ela aquilo que lhe havia sido roubado.
certo? Só que tem um problema. Jesus está contando essa parábola com um contraste aqui, ok? Como um contraste. Ele está contando essa parábola tentando mostrar que esse juiz é completamente o oposto do Senhor Deus. Ele é completamente o oposto do Senhor Deus. Completamente diferente do Senhor Deus. Tá legal? Então, ele vai mostrar aqui agora, vai pegar nessa parábola e ele vai mostrar que esse juiz, primeiro, ele não se importa com ninguém. Segundo, ele é um indivíduo que não leva em consideração justo, porque ele é injusto, ele é corrupto. Existe uma inferência, alguns comentaristas vão dizer, existe uma inferência aqui nesse texto de que provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte, é que o indivíduo que seria o resgatador dela estava molhando a mão do juiz. O juiz estava comprado por ele para que ele não julgasse o caso. Mas essa mulher tomou uma decisão. Eu já perdi tudo. Eu não tenho mais nada que perder. O não eu já tenho. Só tem uma pessoa que pode resolver o meu caso, é o juiz. Então essa mulher, como não tem nada a perder, repare nesse detalhe, isso aqui tem que estar claro para você. Como ela não tem nada a perder, ela vai fazer o quê? Ela de manhã cedo, quando o juiz chega para poder atender, e outro pano de fundo que está por aqui é a ideia de aonde esse juiz ele está atendendo. Existiam alguns juízes que eram itinerantes. Ele não julgava especificamente no lugar. Ele ia para alguns lugares mais distantes do reino e ele ficava durante, às vezes, 2, 3 meses para julgar todas as causas. Então, as pessoas chegavam e esperavam enquanto o seu auxiliar ia trazendo as pessoas, cada caso, para que ele pudesse julgar. O fato é que ela chegava cedo e dizia, julga meu caso, juiz. E o auxiliar do juiz provavelmente dizia, espera aí um pouquinho, o juiz já vai te atender, tá legal? Aí vinha outro, passava o dia inteiro e ela estava lá, não arredava o pé. E dizia, olha, hoje não vai poder atender mais ninguém. E ela estava lá o dia todo. Chegou um determinado momento em que o juiz começou a dizer assim, ó, eu vou ter que resolver o caso dessa mulher, apesar de eu não temer a Deus, de eu não me importar com ninguém, porque essa mulher está me importunando. A palavra grega que vai aparecer aqui para importunar é molestar. É assim, ó, essa mulher tá me deixando louco, eu vou ter um AVC, eu vou ter um ataque do coração com essa mulher, porque essa mulher não me deixa sossegado. Só quero te lembrar que Jesus está usando aqui um contraste entre esse juiz que não teme ninguém e o Pai, porque o Pai se preocupa conosco, Deus, o Pai se preocupa conosco. E Jesus já tinha isso anteriormente nos seus ensinamentos, ok? Agora, o que está acontecendo aqui agora é, o juiz finalmente chama a mulher e diz, ok, vamos julgar seu caso. É uma pena que o Lucas não termina de contar aqui o que aconteceu, como é que essa história termina. Mas ele só vai dizer que ele vai fazer justiça. E olha o que o texto diz. É interessante isso aqui, ó. A última parte do texto, o último versículo, que é o versículo 8, Jesus vai dizer assim, ó, eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Está falando de Deus o Pai. Mas, e aqui está a grande pergunta, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé, que tipo de fé? Fé como tinha essa viúva, que ela não desistiu de buscar. Ele encontrará na terra. Essa pergunta vai responder a razão pela qual Jesus contou essa parábola. E Jesus está perguntando aqui o seguinte, ó, quando eu voltar, será que eu vou encontrar alguém com esse tipo de fé que essa mulher tinha na terra? Fé para quê? Fé para poder buscar a Deus de forma ininterrupta até conseguir a resposta dele. Mas, pastor, por que a gente tem que insistir tanto para poder receber a resposta? Amigos, a gente sabe de uma coisa. Jesus Cristo mencionou que o Pai está mais ansioso de responder nossas orações do que nós, de darmos coisas boas para os nossos filhos. O Pai, ele quer responder, só que tem um problema muito sério entre nós e Deus. Um negócio chamado pecado. Isaías capítulo 59, verso 2, vai dizer que o pecado
o pecado não como atitude pecaminosa, mas o pecado como uma essência que está dentro do ser humano. O pecado separa o homem de Deus, é uma barreira que separa o homem de Deus. Então, agora, para podermos aproximar de Deus, não é que a gente tem que fazer força, não, não é isso não. É que nós precisamos buscar a presença manifesta de Deus até termos a possibilidade de permitirmos que o Senhor Espírito Santo limpe o nosso coração e nos aproxime do Pai. Então, às vezes nós não somos capazes de poder compreender nem as razões pelas quais a resposta que às vezes vem é um sonoro silêncio da parte de Deus. Que na maior parte das vezes é assim, a coisa mais linda que a gente tem é quando a gente ora e na hora vem a resposta. Tchau! Que bênção que é isso. Mas você concorda comigo que na maior parte das vezes não é exatamente assim que acontece? Se eu abrisse aqui o microfone e pedisse para que vocês que estão aqui junto comigo me contassem uma história de como Deus respondeu tuas orações em determinado momento da vida, eu sei que todo mundo teria história aqui para poder contar. Mas você concorda comigo que a maior parte das vezes não é assim que a história acontece? Na maior parte das vezes, você busca, clama, vai e tal, e chega um determinado momento em que Deus vem e responde. Por quê? Porque Deus está mais preocupado com a forma como a oração vai ser respondida e com o que acontece durante o processo do clamor do que propriamente com a resposta. Porque enquanto nós clamamos, a nossa fé vai estar sendo alicerçada dentro da presença do Senhor, na promessa do Senhor. Eu não tenho mais tempo aqui para poder falar um pouco mais. Eu quero fazer apenas mais uma aplicação aqui nos próximos 5 minutos para poder encerrar aqui minhas considerações. Deixa eu contar para você uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu trabalhava como evangelista no Rio Grande do Sul e cheguei para começar uma campanha em determinada cidade. E a igreja estava sofrendo muito. A igreja estava vivendo um momento muito complicado, muito difícil. E uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu estou pensando seriamente em deixar a igreja, em abandonar Deus. Eu não estou... A minha vida não está funcionando, pastor. As coisas não estão acontecendo como deveriam. Eu disse: irmã, me conta a tua história. Ela me disse: olha, pastor, eu sou a única adventista da minha família. Meu marido acabou me abandonando há algum tempo atrás. Eu tenho uma filha, aliás, eu tenho um filho de 19 anos que está perdido com más companhias. Eu tenho uma filha de 9 anos, essa teme a Deus, é a única que está junto comigo no contexto da igreja. Eu tenho uma mãe que odeia a igreja adventista de morte e tem sido muito difícil a minha história. E para piorar a situação, ontem saiu um diagnóstico, eu estou com câncer em estágio muito avançado. Eu vou ter que fazer uma cirurgia para poder remover as 2 mamas e depois entrar num processo de radioterapia para poder resolver a minha situação. Então, a questão que se interpõe para mim nesse momento é assim: pastor, o que está adiantando eu buscar Deus? O que está adiantando eu ir para a igreja? O que adianta eu estar buscando a presença do Senhor Deus? Eu disse para ele: eu acho que a senhora está olhando pela perspectiva equivocada. Deus se preocupa mais com o processo propriamente do que com a própria resposta. Mas eu desafio a senhora, eu vou estar com vocês durante os próximos 40 dias aqui. E nós vamos fazer aqui 40 madrugadas de oração, de busca. No meio nós vamos ter algum momento para jejum. E eu queria que a senhora se unisse a nós. A gente vai estar orando durante os 40 dias por isso. Daqui a 40 dias, faz o seguinte: daqui a 40 dias, se algo não acontecer, se Deus não mudar teu coração, porque talvez daqui a 40 dias nem aconteça as mudanças que a senhora precisa, mas se o seu coração não tiver sido modificado no processo da busca, a senhora então pode deixar a igreja. Eu prometo à senhora que, junto com o pastor da igreja, eu vou fazer o processo de remoção do nome da senhora do livro da igreja. O que a senhora acha? Eu não sei se você já começou um momento de oração desse jeito, alguma vez. Já começou prometendo à pessoa que vai estar orando que no final de 40 dias, se ela não tivesse sido transformada no processo, que você a removeria do hall de membros da igreja? Pois foi assim que eu comecei com essa irmã. E nós começamos a todos os dias às 5 da manhã, a gente se encontrava das 5 até às 6 para poder estar orando, para estar buscando a presença de Deus. Fazia apenas
2 semanas, 15 dias que nós havíamos começado esse processo, quando a filha dela me procurou e falou assim: pastor, eu quero ser batizada. E eu até pensei, confesso a vocês que eu pensei comigo mesmo, eu acho que não é o tempo. Mas daí a filha conversou com a mãe falou assim: pastor, minha filha está querendo ser batizada. Eu confesso que não era o tempo para ela, insistiu tanto que eu resolvi permitir. Eu digo, tudo bem. Eu estava naqueles 40 dias junto com a igreja, organizamos tudo para poder fazer o batismo dela no sábado seguinte, e a menininha, 9 anos de idade, falou para mim: pastor, eu convidei a minha avó para poder vir à igreja. Quando ela falou que tinha convidado a avó, eu pensei comigo, confesso a vocês que eu pensei, ela não vai vir. Com certeza não vai. Era uma das principais razões pelas quais a nossa irmã estava sofrendo tanto. Ela fazia um processo de perseguição à filha por conta dessa busca que a filha fazia em relação a Deus. Eu comecei ali o sermão, a mulher não apareceu, a menina olhava para fora o tempo todo, a menina só fez um sinal para mim de que queria que o batismo acontecesse no final de tudo, e eu esperando. Entrei dentro do tanque batismal, havia outras 2 pessoas a serem batizadas, batizei as outras pessoas primeiro e chamei a menina. A menina veio com um rostinho triste para dentro das águas, mas no momento que ela estava nas águas, a avó dela apareceu. Entrou pela porta da igreja e a menininha, aquela coisa de criança mesmo, sabe? Ela tomou a palavra, 9 anos de idade. Vê como é que o Espírito Santo de Deus é tremendo. Diz assim: pastor, eu quero falar. E a menina começa a chorar desesperadamente dentro do tanque e diz assim: vó, eu quero falar para você uma coisa. Vó, Deus te ama tanto, mas tanto, mas tanto. Vó, é uma pena que você não abre o seu coração para ele. E o pior de tudo é que você ainda vai ser queimada no lago que arde com fogo e enxofre, vó. Porque você não se entrega para Deus, seu coração é duro demais. E eu queria arranjar um lugar para poder me enfiar nessa altura, né? Você imagina a cena, uma criança de 9 anos dizendo que a avó vai para o inferno na primeira vez que a mulher bota o pé dentro da igreja. A mulher desaba num choro, ouvindo aquela menina, e vem agora ganhando o corredor central da igreja, vem até onde eu estava fazendo o batismo, era um tanque móvel, olhou para mim e disse: eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. Eu imaginei, agora essa mulher vai descarregar aqui uma série de acusações, né? Ela diz assim: eu vou lhe contar uma coisa que nem minha filha sabia. Quando minha filha começou a ter estudos bíblicos com a igreja adventista, ela estudava lá na cozinha e eu ficava na sala. Eu escutei cada um dos estudos que ela fez quando ela estudou, e começou a me citar cada uma das nossas crenças. E essas coisas me incomodaram muito, porque a minha profissão de fé era outra. E eu lutei durante todo esse tempo. E hoje eu disse para Deus, antes de poder sair de casa: se a igreja adventista é a igreja verdadeira, eu quero que o Senhor me dê um recado. Mas eu não quero que seja um recado assim, mais ou menos. Eu quero que alguém olhe no olho e diga: é para a igreja adventista que você tem que vir. E Deus colocou na boca da minha neta essa resposta. Então é o seguinte, pastor: eu hoje quero ser batizada junto com a minha neta. Sabe quando você fica sem reação? A irmã, a filha dela, nessa altura, chorava de forma convulsiva do lado. Para te encurtar a história, batizei a filha e batizei a avó. Nós continuamos com o processo, oração, jejum, clamor, quando estávamos no último sábado dos 40, dos 40 dias. Os 40 dias iam terminar na quarta-feira. No último sábado, nós estávamos na madrugada de sexta para sábado, quando essa irmã falou assim: eu queria que vocês orassem pelo meu filho. Eu creio que Deus, ele pode tocar no coração dele, mas eu continuo endurecido nesses 40 dias. Mas eu queria que vocês orassem. E nós clamamos por esse rapaz na sexta-feira. Ela chegou na sexta-noite e disse para ele: amanhã eu quero que você vá para a igreja comigo. Ele: eu não quero saber de igreja. Eu falei assim: não estou te pedindo. Estou usando minha autoridade de mãe para poder dizer: você vai para a igreja comigo. O rapaz falou: tudo bem, mas hoje à noite eu vou para a balada. E foi. E lá na balada, naquela noite, ele encontrou uma menina, ficou com ela aquela noite. O dia estava amanhecendo quando ele falou: eu preciso ir embora porque eu tenho um compromisso com a minha mãe amanhã. E a menina olhou para ele e falou assim: não, é sábado, eu também tenho um compromisso com a minha mãe. A gente se vê depois à noite, tá legal? Combinaram de se encontrar no sábado à noite.
Ele chegou em casa, já era por volta de umas 8 da manhã, mais ou menos, foi só o tempo de tomar um banho, trocar de roupa. 9 horas ele estava na igreja com a mãe, com uma tromba desse tamanho, contra a vontade na igreja, sentou-se esparramado numa cadeira, nem estava prestando atenção em nada. O fato é que, na hora em que o culto estava começando, uma menina, por quem a gente estava orando também, que era filha da primeira diaconisa da igreja, entrou junto com a mãe, a menina também não era adventista, os olhares se cruzam no meio da igreja. Eu estava lá da frente, estou visualizando a cena toda. Ele olha para ela e meio que, fazendo assim, leitura lá, ele olha para ela e diz assim, o que você está fazendo aqui? E ela olha para ele e diz assim, eu podia te fazer a mesma pergunta, o que você está fazendo aqui? Daí ele olha para ela e diz assim, eu estou junto com a minha mãe, no compromisso que eu disse que tinha com ela. E ela dizia, eu estou com a minha. Gente, a menina que ele tinha encontrado na balada era filha da primeira diaconisa da igreja, que estava orando pela filha durante aqueles 40 dias também. Você imagina, qual a chance de um troço desse acontecer? E o pior de tudo é que o Espírito Santo do Senhor trabalhou de forma tão poderosa naquela manhã, que a menina aceitou se entregar a Cristo Jesus naquela manhã. O apelo que eu fiz, e ela olhou para ele e disse assim, se você não vier, nem olha mais para mim, porque eu não vou mais ficar com ninguém que não siga a Deus. E ele olhou para ela e disse assim, estou indo. E o rapaz também se entregou a Cristo Jesus naquela manhã. Mas ainda faltava um milagre. Ela continuava ainda com câncer. A cirurgia tinha sido marcada para a quarta-feira de manhã. Na última madrugada, no 40º dia, a gente estava reunido para poder orar por ela. Às 8 da manhã ia começar a cirurgia. E enquanto ela estava sendo preparada para poder ser anestesiada, para ir para a sala de cirurgia, ela sentiu no coração que estava curada. Olhou para o anestesista e disse, não vai ter cirurgia. E o anestesista disse, mas por que não? Isso não é porque eu não tenho mais câncer. O anestesista tentou ali trabalhar com ela, chamou o médico que ia fazer a cirurgia, e o médico disse, minha senhora, a senhora tem câncer, eu tenho todos os seus exames. Eu disse, não, o senhor não está entendendo, eu tinha câncer, eu agora não tenho mais. Não adianta o senhor abrir porque o senhor querer fazer a cirurgia, porque eu não tenho mais câncer, eu fui curada. O médico era um médico ateu, disse para ela, não, a senhora está enganada. Ela disse, não estou não. E o médico disse, quem disse para a senhora que a senhora está curada? E ela me contando depois dessa mesma história, disse, pastor, eu só lembrei de falar uma coisa, o meu pastor falou que eu estou curado. Ele falou assim, pois eu vou processar esse charlatão que está mexendo com a sua fé, e eu vou te provar que você tem câncer. Levou ela para uma outra sala no hospital para poder fazer uma mamografia. O resultado saiu em algumas horas. E pasmem vocês, ela não tinha mais câncer. Essa mulher, no outro sábado, eu acabei estendendo o programa em mais um sábado por causa do testemunho dela. Ela disse assim, há 40 dias, a minha mãe era a principal opositora dentro do meu lar da minha igreja. Meu filho estava perdido e eu estava com câncer. Em 40 dias, clamando, buscando pela presença de Deus, o Senhor Deus operou e ele trouxe a minha mãe para a igreja, minha mãe está aqui, trouxe meu filho para a igreja, meu filho está aqui, e ao mesmo tempo me deu a cura do câncer. Então, quando eu falo para você, meu querido, que o Senhor Deus está nos chamando com um propósito, e o propósito dele é que as nossas orações, é que aquilo que é a vontade dele aconteça na nossa vida, eu não estou brincando com você. Deus tem um grande propósito para você e para mim. Deus, ele quer trabalhar para que a vontade dele seja uma realidade na nossa história, na nossa vida. E a pergunta que ele faz é, quando eu voltar, por acaso vai ter fé na terra? Fé igual dessa viúva, que estava buscando a presença de Deus manifesta? Me permitam ser franco com vocês. Nós temos religiosidade hoje em dia. Nós temos muita gente que vai para os cultos, gente que até vai para poder ir cantar e depois, quando termina o culto, ainda faz aquele tipo de comentário. Hoje eu não fui alimentado. Hoje o programa não foi de acordo com aquilo que eu queria. Não foi tão bom, como se você tivesse indo assistir um espetáculo quando fosse para poder assistir um culto. Nós não temos uma cultura, ou não deveríamos ter uma cultura de espetáculo quando vamos para o culto, mas temos que entrar na presença do Senhor Deus buscando a presença manifesta dele. Deus tem algo tremendo para poder fazer na nossa vida.
Eu estava ouvindo aqui os pedidos que foram feitos agora há pouco. E quantos outros que ficaram no coração. O Senhor Deus, Ele quer responder, Ele tem mais sede de responder nossas orações do que nós o podemos pedir a Ele. Só que a grande pergunta que o Senhor faz agora é assim, Ele está para poder voltar. Nós estamos vivendo o tempo do aparecimento de Cristo Jesus. E a pergunta que Ele está fazendo é, será que quando eu voltar eu vou encontrar esse tipo de fé na terra? Esse tipo de fé dessa mulher que tomou uma decisão, eu vou continuar clamando até ter uma resposta da parte dele. Eu vou continuar clamando. E não é porque Deus não queira responder, é porque no processo Ele quer mudar nosso coração. Ele quer fazer com que nós deixemos de ser simplesmente pessoas religiosas e passemos a ser homens e mulheres de fé. Eu quero terminar esse momento orando junto com você. E se você me permite, eu não vou estar orando nesse momento pedindo para que Deus simplesmente dê a você aquilo que você está pedindo nesse momento de oração. Mas eu vou orar para que Deus mude o nosso coração, do coração de um religioso para um homem ou uma mulher de fé, que vai buscar a presença manifesta do Senhor, até sentir que o Senhor Deus transformou a sua vida e o seu coração. Ore comigo. Senhor Deus, estamos vivendo um tempo tão solene. Senhor, tem gente morrendo por tudo quanto é lado. Todo dia recebemos histórias de pessoas que nós amamos e que a morte tem levado através desse vírus terrível. Uma crise financeira já tem acontecido por causa dos problemas que têm acontecido, lockdown e etc. e tal. Quantas pessoas sofrendo, meu Deus. Pai, será que o Senhor não está tentando chamar nossa atenção para alguma coisa? Nos empurrar para uma busca como essa viúva fez, entendendo que era a única solução que ela tinha, era o juiz julgar o seu caso. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a deixarmos de ser simplesmente pessoas religiosas, para sermos pessoas, homens e mulheres de fé, que estarão te buscando para um processo de preparação para a sua vinda. Ajuda-nos hoje, Pai, a podermos viver essa experiência, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom dia, meus irmãos, que Deus os abençoe. Pastor Samuel, estamos aqui em nome do distrito da Vila Alpina, em nome do pastor Sidney, aqui agradecendo a sua participação conosco. A palavra foi uma bênção. Esses dias atrás eu vi um comentário de um pastor, de um irmão, numa pregação que eu achei fantástico. Ele fala assim, embora nós devemos nos cuidar do Covid-19, precaver, nos prevenir, essa deve ser uma prioridade secundária. Nós nunca deveríamos mais cuidar da nossa espiritualidade do que hoje. E realmente nós possamos viver essa vida de oração. Agradeço a todos os irmãos que participaram da live aqui conosco, você que está no Facebook, você aqui pelo Zoom, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu dia, e amanhã nós estaremos aqui novamente para mais um culto da madrugada com o pastor Lucas Alves. Deus abençoe você. Fiquem com Deus. Tchau a todos.